Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1860. Esse trabalho será conduzido pelas nossas amigas Carla e Aramita, já solicitando da espiritualidade amiga que possa conduzi-las, inspirá-las nesse trabalho que nós realizamos em nome do nosso Senhor Jesus. Pedimos assim, amado Mestre, a tua permissão para iniciarmos mais o estudo da obra espírita. Hoje, exatamente, 23 de agosto de 2021. Quem realiza esse trabalho na edição é a nossa querida amiga Nina. Continuando do nosso estudo passado, a evocação de espíritos encarnados do Senhor Vinhal. Pergunta 24. O estado em que agora vos encontrais é idêntico àquele em que estareis depois de morto? Não. Tereis certas percepções muito mais precisas. Não esqueçais de que ainda me encontro ligado à matéria. Que ele ainda tem as sensações, né? Como a gente já falou, a matéria, ela impede que você tenha as sensações por completo. E o espírito desencarnado, ele não tem circunscrito as sensações. Ele não vê só pelos olhos, ele sente por todo o perispírito. É por isso que ele diz que ele vai ser mais ampliado. 25. Vosso corpo poderia morrer enquanto estáis aqui sem que o suspeitasseis? Não. Morremos assim todos os dias. Isso se compreende quanto à morte natural, sempre precedida de alguns sintomas. Suponhamos, porém, que alguém vos fira e mate instantaneamente. Como o saberia? Eu estaria pronto para receber o golpe antes que o braço o desferisse. Essa é a mesma pergunta que ele faz para o outro, que assim, se alguém como o espírito dele está noutra cidade, ele está aqui, está na sociedade espírita, e ele já perguntou, né? Se alguém for lhe acordar, vai lhe encontrar? Ele disse vai, porque antes ele tem a sensação e o espírito volta. É um átimo de segundo. Não é como a gente imagina. 27. Que necessidade teria vosso espírito de retornar ao corpo, desde que nada mais haveria a fazer? É uma lei muito sábia, sem a qual, uma vez saído, muitas vezes poderíamos hesitar tão bem em voltar para ele, que seria um pretexto para suicidar-se hipocritamente. É da lei de conservação, né? É uma das leis naturais, umas leis da lei divina, a lei de conservação. Então, o próprio instinto faz a gente voltar para o corpo. Aí ele diz, né? Se não tivesse essa lei, a pessoa podia dizer assim, me esqueci de voltar e morri. Não voltava nunca mais. E isso aí ele diz que seria um pretexto para suicidar-se. Então, a lei de conservação faz que a gente retorne. Suponhamos que vosso espírito não estivesse aqui, mas em casa, passeando, enquanto o corpo dormisse. Deverias ver tudo quanto lá se passasse? Sim. Neste caso, suponhamos que lá se praticasse uma ação má qualquer, por parte de um parente ou de um estranho. Vós o testemunharias? Sem dúvida, mas nem sempre livre para me opor. Entretanto, isso ocorre com mais frequência do que imaginais. Qual a impressão que vos daria a visão dessa ação má?
ficarias tão afetado quanto se fosses testemunha ocular? Algumas vezes mais, algumas vezes menos, conforme as circunstâncias. Experimentarias o desejo de vingança? Vingar-me? Não. Impedi-la? Sim. Observação. Resulta do que acaba de ser dito, e ademais é a consequência do que já sabemos, que o espírito de uma pessoa que dorme sabe perfeitamente o que se passa à sua volta. Aquele que quisesse aproveitar-se do sono para cometer uma ação má em seu prejuízo, engana-se quando crê não ser visto. Nem mesmo deveria contar com o esquecimento que se segue ao despertar, porquanto algumas vezes a pessoa pode guardar uma intuição muito forte para inspirar desconfianças. Os sonhos de pressentimento não passam de uma lembrança mais precisa daquilo que se viu. É ainda uma das consequências morais do espiritismo. Dando a convicção do fenômeno, pode ser um freio para muita gente. Eis um fato que vem em apoio dessa verdade. Certo dia, alguém recebeu uma carta sem assinatura e muito descortês. Inutilmente tentou descobrir seu autor. É possível que durante a noite tenha sabido o que desejava saber, porque no dia seguinte, ao despertar, e sem que tivesse sonhado, seu pensamento se dirigiu a alguém de quem não havia suspeitado, e depois de uma verificação, certificou-se de que não se enganara. Ou seja, dependendo do grau de que o espírito se emancipa quando dorme, né? Quem dorme é o corpo, o espírito não dorme. Ele vê o que se passa ao redor dele. E aí ele diz que você tem a impressão de que é um sonho. O sonho de pressentimento não passam de lembranças do que foi visto. Os sonhos têm várias categorias. E resquício do que você viu do dia, uma coisa que o impressionou durante a sua atividade. Mas um dos tipos é o sonho de pressentimento, que é o quê? O que o espírito emancipado viu nesse período. Voltemos às sensações e percepções. Por onde vedes? Por todo o meu ser. Percebeis os sons? Por onde? É a mesma coisa, pois a percepção é transmitida ao espírito por seus órgãos imperfeitos. Para vós, deve ser claro que ele sinta, quando livre, numerosas percepções que vos escapam. Ouvis o som perfeitamente? Mais do que vós. Então, por que ele diz que ele ouve mais do que vós? Porque a gente já comentou e para confirmar a resposta anterior, né? Que o espírito, ele não vê por órgãos, nem vê, nem escuta, nem as percepções, nem as sensações, não são por órgãos circunscritos como nós. A gente só vê pelos olhos, né? O espírito vê por todo o seu perispírito. E ele sente e escuta também por todo. Não é circunscrito a um órgão dos sentidos como nós. É por isso que ele diz muito mais que vós. Muito mais que vós. É até bom a gente parar para pensar assim. O que os espíritos falam? Que quando nós encarnamos, nós entramos como se fosse numa caixa pequena, onde a gente se limita a 5 sentidos. Então, exatamente. Então, quando nós encarnamos, nós estamos muito limitados. Então, para eu enxergar, eu tenho que estar olhando. No meu caso, no nosso caso, né, Aramita, tem que estar com o óculos ainda por cima. Porque o globo ocular não dá mais conta, né? Já está comprometido, tadinho. Então a gente percebe o quanto nós estamos limitados. Às vezes a gente vai perdendo a audição. Imagina, está encarnado, já fica oi, né? A gente já, às vezes, tem que usar um aparelho para poder facilitar. Então, a gente começa a entender que quando a gente retorna à vida espiritual, a gente começa a ter percepções muito maiores, inclusive da própria memória. Aquilo que a gente nem lembrava quando estava encarnado, a gente desencarna, a gente consegue lembrar de tudo. Até do que a gente não queria nunca mais lembrar. E isso começa a doer muito no nosso psiquismo.
no mundo espiritual. Entendeste? Porque a percepção fica muito, muito maior. Agora, se você perguntar para um espírito sofredor, você está me vendo por onde? Pelos olhos? Ele vai dizer sim! Porque ele não sabe. Ele não sabe explicar. Ele ainda não tem ainda essa consciência. Ele até se assusta com a percepção do espírito, entendeu? Se vos fizessem ouvir música desafinada, experimentarias uma sensação semelhante à que sentis em estado de vigília? Não disse que as sensações fossem análogas. Há uma diferença, mas há percepções muito mais completas. Percebeis os odores? Sem dúvida, sempre da mesma maneira. Observação. Poderíamos dizer, conforme isso, que a matéria que envolve o espírito é uma espécie de abafador que amortece a acuidade da percepção. Recebendo essa percepção sem intermediário, o espírito desprendido pode captar nuances que escapam àquele a quem chegam, passando por um meio mais denso que o perispírito. Compreende-se então que os espíritos sofredores possam ter dores, que por não serem físicas, do nosso ponto de vista, não deixam de ser mais pungentes que as dores corporais, e que os espíritos felizes tenham prazeres dos quais as nossas sensações não nos podem dar uma ideia. Ou seja, o que a tia já falou, que assim, fica muito mais expandido as sensações, sejam elas, e o Kardec reforça, né? A visão, a audição, o odor, né? Então o olfato, ele questiona todos os sentidos e depois ele faz essa observação que assim, os espíritos sofredores sentem a dor muito mais pungente do que quando encarnado, e os felizes também. Por isso que ele diz, eu tenho uma felicidade que vocês não conseguem compreender. 37. Porque a dor dos espíritos é a dor, aquela dor que a gente não consegue compreender, é a dor moral. Nem se compara com uma enxaqueca, ou uma dor na lombar, ou uma dor no ciático, ou uma dor no cálculo renal. Dói em todo, né? Exatamente. Eu fazendo diálogo com jovens que se mutilam, se automutilam, e ela disse uma coisa, era uma jovem, ela me disse algo interessante. Ela disse, a dor aqui dentro é tamanha que eu quero construir uma outra dor para ver se eu consigo esquecer a dor que está dentro. E mesmo eu me cortando, a dor que está dentro é maior do que a dor que eu estou sentindo fora. Só para ter uma ideia. Isso é só uma ideia. No mundo espiritual isso toma uma proporção muito maior. 37. Se estivesses diante de pratos apetitosos, sentirias vontade de comer? O desejo seria uma distração. Não te distrai, Conceição. Te distraía na hora, né? 38. Suponhamos que nesse momento, enquanto vosso espírito está aqui, o corpo tenha fome. Que efeito a visão desses pratos produziria sobre vós? Isto me faria partir para satisfazer a uma necessidade irresistível. Kardec é danado, né? Eu ia não pensar nisso. Ele voltaria para o corpo. Ele voltaria, se ele tivesse o desejo, né? Olha, interessante que como quem aspira, o espírito aspira, aí ele volta para satisfazer no corpo. Porque quem tem a sensação, o espírito via o corpo. Ele deve dizer assim, ainda bem que eu estou encarnado. Ainda bem que eu posso comer esse vatapá. Volta, amanhã, vatapá. Amanhã, oh meu Deus. Poderias fazer com que compreendêssemos o que se passa convosco quando deixais o corpo para vir aqui, ou quando nos deixais para retornar o corpo? Como o percebeis? Isto seria muito difícil. Entro como saio, sem o perceber. Ou melhor dizendo, sem dar-me conta da maneira por que se opera o fenômeno. Contudo, não penseis que o espírito, ao entrar no corpo, esteja encerrado como no quarto. Ele irradia incessantemente para fora.
de tal sorte que se pode dizer que frequentemente está mais fora do que dentro. Apenas a união é mais íntima e os laços mais apertados. Os espíritos nos dizem que na hora do sono é a hora do recreio, né? É a hora em que a gente entra de volta em contato com o mundo espiritual. Então a gente não está preso, né? E aí é como ele diz, ele irradia. E como ele é um espírito, assim como muitos outros, né? Que ele não se dá conta de como ele entra e como ele sai, quando ele se desprende e quando ele volta para o corpo. Muitos espíritos não têm noção de como isso acontece. Eu acho que os espíritos mais superiores, mais adiantados, que eles têm mais noção e se dão plena consciência de que isso acontece. A maioria de nós não. E tem alguns de nós que nem se desprende, fica junto do corpo mesmo na hora do sono. Essa sensação independe da qualidade de vida, de ser uma pessoa de bem, de ser uma pessoa assim, com muitas dificuldades pessoais. Essa situação independe? Não, ela depende. Depende da qualidade moral e porque quanto mais ligada à matéria, quanto mais apego você tem à matéria, quanto mais terra a terra você for, menos você irradia. E menos você se desprende na hora do sono. Assim como em todos os momentos da sua vida. E aí eu vou fazer como a tia gosta muito de dizer, quando eu vivo muito só na horizontal, eu pouco me desprendo para o vertical. Então, quanto mais eu faço esse exercício, né, através da oração, da meditação, de qualquer exercício espiritual que seja, mais eu vou me libertando da matéria. Quanto mais apegado, quanto mais vícios, quanto mais paixões, mais eu me ligo a ela. Mas essa irradiação que ele está falando aqui, eu entendo que seja assim, todos irradiam, independente do quanto está ligado. Esse irradiar não quer dizer que é coisa boa, só coisa boa, que estou desprendida. Mas assim, quando a gente chega perto de algumas pessoas que a gente não se sente bem, acho que isso é o irradiar, que não está, né? Assim, o espírito entra como numa forma exata do corpo. É isso que eu entendo que ele quer dizer. Então ele entra, mas ele não fica preso ali, ele fica irradiando. Sim, nesse sentido de irradiar também. Mas quando ele fala, para vir aqui e retomar ao corpo, como ele diz, que ele não tem noção, né? Então isso você precisa ser mais desprendido da matéria para você fazer isso. Mas irradiar, como ela disse... Era o que realmente eu estava querendo saber. Sim, todos nós... Irradiar, por exemplo, uma pessoa má, ela vai realmente irradiar fluidos negativos. Sim. Sim. Sensações desagradáveis. Sim, isso sim. Isso é como de tal forma como ela disse. Agora, o que ela diz também é o seguinte, quanto menos você crê no espiritismo, no espírito, menos você se desprende, né? Porque você é mais matéria. Né? Aí quando vê que aquelas pessoas que não acreditam, muito poucos sonham, quando que não sonha, que não... Quanto mais apegado. Esse irradia aí, é muito comum nós falarmos assim, olha a aura do fulano, lembra da história da aura, né? A aura do fulano, a aura do Beltrano, e tem algumas pessoas que têm essa capacidade de olhar e ver a aura. Nada mais é do que a própria irradiação de quem? Do espírito. Do espírito. O que a gente percebe? Por exemplo, a diferença é, todos irradiam, está lá no livro dos Espíritos. Todos na mesma potencialidade? Não. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. E que você fala irradiação, ele está chegando lá, vamos dizer assim, ele está irradiando o seu pensamento. Então, imagina a irradiação de um Cristo. Você imagina as pessoas que iam em Uberaba visitar Chico, só de se aproximarem da casa da prece já sentiam uma emoção incomum. Era a irradiação de quem? Do nosso Chico Xavier. Imagina do Cristo Jesus. Por isso que até as criancinhas encapetadas ficavam tudo sentadas para ouvir Jesus falar.
por conta da sua irradiação. E o do Chico, eu conheci uma pessoa que disse que já foi 3 vezes vê-lo. E uma das vezes, uma senhora de lá disse para ele: quando você pegar na mão dele, cheire a sua mão, que cada um sai com um perfume diferente. Aí foi ele e a esposa. Ele disse que eles passaram a tarde toda lá, né? Já estava o dia inteiro. E ele disse que na mão dele tinha cheiro de rosas e na mão dela um outro cheiro. Depois, ele lembrou que ele pegou na mão do Chico. Coisa mais linda, né? Não tive essa alegria de assistir. Pessoal. Vedes outros espíritos? Aqueles que querem que eu veja, Como os vedes? como a mim mesmo, Vedes alguns à nossa volta? em multidão, Olha, a sociedade era lotadíssima. Vedes outros espíritos? Ele responde: aqueles que querem que eu veja. Ou seja, aqueles que estão em sintonia com ele, no mesmo nível. São Luís não vai ter, só da mesma frequência. ele tem a consciência, porque aqueles quem? Os espíritos que querem que eu veja. Ou seja, ele só consegue ver aqueles espíritos que querem se tornar visível a ele. Tá pra ti? Isso E porque, ele diz que é multidão, né? e porque é uma reunião seleta, não tem espírito tão trevoso. Não, eu digo assim, mas então vai mais ter dentro. superior. Pois E é. ele não dá Será que conta ele de tá ver. Ele não dá conta. Eu não sei, né? Eu já ia Aí, perguntar, você tá vendo São Luís? Ele precisa densar um pouco. Agora Kardec vai evocar outro espírito. Evocação de Charles Dupont. Charles, venha, Charles. Explicando que o Charles Dupont é o espírito de Castelnaudary, que é aquele que é o espírito de um danado que foi evocado ainda aqui na Revista Espírita, uns estudos para trás, que é aquele que atormentava uma mansão. Atendo ao vosso apelo. Estais hoje mais tranquilo do que da última vez em que vos chamamos? Sim, progrido no bem. Compreendeis agora que vossas penas não durarão para sempre? Sim, Entrevedes o fim dos sofrimentos? não. Para minha punição, Deus não me permite ver o fim. Tu lembras o que ele fez? Ele matou Sim. quem? Ele Lembra? matou o irmão e a esposa. E ele ficou preso, ele já estava preso há quantos anos nessa mansão? 150 anos? Mais de 100 anos. 200 200 anos? séculos. É. 2 séculos. Tá pra ti? E uma coisa que assim, não é Deus que não permite, é a própria consciência dele que não permite. Agora Kardec volta ao senhor Vinhal. Eu não entendi por que Kardec fez isso. Joaquim, vamos ver se o Vinhal pode ver tudo. O Vinhal tá encarnado. Eles estão lá para ver. Kardec é multidão. danado. Kardec, se eu quero ver se o danado tá aqui, É. tá? Agora eu quero ver se o Viel vai ver. Ok, entendi. Senhor Vinhal, vedes o espírito que acaba de responder? Sim, ele não é agradável de ver. Podeis descrevê-lo? Vejo como foi visto, com a diferença de não ter mais sangue nem punhal, revelando sua fisionomia mais tristeza do que a estupidez feroz que apresentou na primeira aparição. Na primeira aparição ele quebrou o lápis, foi desagradável, não respondeu nada, gritou. Isso. Sujo de sangue. Desperto, tendes o conhecimento do retrato que foi feito deste espírito? Sim, além disso, estou informado. Quando vedes o espírito, como sabeis se seu corpo está morto ou vivo? Pelo seu cordão fluídico, Os espíritos encarnados têm um cordão fluídico que liga o espírito ao corpo. O desencarnado, como não tem mais corpo, não tem mais cordão fluídico. Que aí é perispírito, né? É. Liga o perispírito ao corpo. Como julgais o moral deste? seu moral deve ser bem triste, mas ele melhora. Charles Dupont, agora para o Charles o danado. Ouvis o que se diz de vós. Isto vos deve encorajar a perseverar na via do progresso em que entraste.
Obrigado. É o que procuro fazer. Vedes o espírito do médico com o qual conversamos? Sim, Como vedes? vejo como um envoltório menos transparente do que o dos outros espíritos. Por que ele vê diferente? Porque ele está Porque tá encarnado. Como julgais que ele ainda esteja vivo? Os espíritos comuns não têm forma aparente. Este tem a forma humana. Está envolvido por matéria semelhante a uma névoa, reproduzindo sua forma humana terrestre. O espírito dos mortos não tem mais esse envoltório. Dele está desprendido. Para o senhor Vinhal. Se evocássemos um louco, como o reconhecerias? Não o reconheceria se sua loucura fosse recente. Só um pouquinho, gente. Que névoa é essa? Vamos só voltar aqui rapidinho na questão 55, que é interessante. Como julgais que ele ainda esteja vivo? Lembrando que aqui Kardec está na Sociedade Espírita Parisiense. E nessa sociedade tem um membro que se prontificou a ficar na casinha dele, entrou em estado de sono, não é isso, gente? Sim. E ele foi evocado nesse momento do sono. Então ali tem outros espíritos que também estão se comunicando, através da psicografia, ou talvez da psicofonia, mas como tem resposta, subentende psicografia. Então, o que o professor disse assim? O professor está fazendo pergunta por desencarnado e para o encarnado. Ele está fazendo uma sabatina ali. Você está entendendo? Estudo mesmo. E é estudo mesmo, ele quer entender. Então, ele evoca, então, é o médico, né, que está no encarnado? O Vinhal. E nesse momento ele está conversando com quem? Com o Dupont, que já é um espírito o quê? Desencarnado. Então, ele evocou o danado, que estava lá em tratamento ainda, e perguntou do médico, é o Vignal, né? Se ele estava vendo o danado, o espírito. Estou, mas ele já está melhor, ele não está mais com sangue e tal, tá ótimo, maravilha. Aí agora ele chama o Dupont e pergunta como é que ele sabe que o médico está encarnado. Ele diz que vê um cordão fluídico, que nós sabemos que é esse cordão que liga o espírito, obviamente, aí o seu corpo perispiritual ao corpo físico. Esse cordão é falado, inclusive, na obra O Nosso Lar. Na obra Nosso Lar, lembra que o André Luiz tomou um susto terrível? Nós vamos estudar ainda esse item. Beleza, aí ele faz uma pergunta. Então, ok, mas como julgais que ele ainda esteja vivo? Os espíritos comuns, ou seja, os desencarnados, não têm forma aparente. Este tem a forma humana. É complexo isso aqui. Está envolvido por matéria semelhante a uma névoa. Aí você lembra, você faz um link daqueles fenômenos de materialização, daqueles espíritos que expelem através dos seus o quê? Orifícios, aquela nuvem que nós vamos chamar de ectoplasma. Obras póstumas falou? Também falou, obras póstumas. Reproduzindo sua forma humana terrestre. O espírito dos mortos não tem mais este envoltório. Dele está desprendido. Então a gente subentende aqui que ele está falando do plasma, do ectoplasma, que nós encarnados temos e que os desencarnados não têm. E quando ele diz aparente, é visível. Visível, né? é visível. Aparente é visível. 56. Pergunta para o Dr. Vinhal. Se evocássemos um louco, como o reconhecerias? Não o reconheceria se sua loucura fosse recente, porquanto nenhuma ação teria sobre o espírito. Mas se fosse alienado há muito tempo, a matéria poderia ter exercido certa influência sobre ele, produzindo sinais que me serviriam para reconhecê-lo, como em vigília. Não nos esqueçamos que o Vinhal é médico. Por isso que ele disse, se fosse recente, e aí é a dupla influência, né? O espírito influencia o corpo, mas o que acontece com o corpo também influencia o espírito. E ele diz que se ele fosse louco, alienado há muito tempo, ele poderia ter exercido certa influência sobre o espírito, e ele poderia reconhecer pelas feições, como a gente reconhece os loucos aqui.
a gente vê a pessoa quando ela está começando a entrar, por exemplo, ou seja, um estado depressivo ou uma loucura mais característica, a gente diz, ele parece só que ele é alegre, né? Ele ainda não é. Só que quando vai aprofundando mais, vai dando marcas características. Um depressivo há muito tempo, ele tem mais características aparentes do que um que está há menos tempo. O esquizofrênico, de muitos anos, Sim. deve ter seu espírito também já bem marcado, não tem, não? Tem. Também. Com certeza. Tanto o espírito como ele também, no físico, você... A pessoa que é, por exemplo, esquizofrênico, um bipolar de muitos anos, até por conta da medicação, ele vai tendo o que chama umas estereotipias, umas coisas que você vai olhando e vai dizer assim, isso é característico da doença. Até porque a esquizofrenia, obviamente que você vai dizer, mas tia, a esquizofrenia se identifica no organismo, beleza, mas a origem dela não foi no organismo. A origem da esquizofrenia está no espírito. É o espírito que adoeceu. Nosso Chico Xavier se manifesta no corpo. Ele adoeceu o corpo, é o nosso estudo de Livro dos Espíritos. Então a gente vai, por exemplo, o nosso Chico Xavier no Pinga Fogo, ele diz o quê? Que quem foi homicida seguido de suicídio, há uma probabilidade enorme de nascer com a esquizofrenia. E é tão interessante que ela tem meio que uma data. Normalmente, quando surge uma esquizofrenia na vida de na juventude, saindo da juventude, então na fase adulta. Adolescência. Na adolescência. É mais comum na adolescência. Adolescência. 15, 16 anos. Quanto mais jovem, mais comprometido é. Mais comprometido. Questão 57. Poderias descrever-nos as causas da loucura? Nada mais é que uma alteração, uma perversão dos órgãos, que não mais recebe as impressões de maneira regular, transmitindo falsas sensações e, por isso mesmo, realizando atos diametralmente opostos à vontade do espírito. Observação. Acontece muitas vezes que certas criaturas, cujo espírito é perfeitamente são, apresentam nos membros e em outras partes do corpo movimentos involuntários e independentes de sua vontade. Por exemplo, o que designamos tiques nervosos. Compreende-se que esta alteração, se em vez de ocorrer no braço ou nos músculos da face, se desse no cérebro, a emissão das ideias sofreria. A impossibilidade de dirigir ou de dominar esta emissão constitui a loucura. Tem certos tiques na síndrome, acho que é de Tourette, que a pessoa fala, né, tem uns tiques, estala a língua, às vezes fala palavrão e fala tudo. E é uma disfunção que acontece no cérebro. Mas aí é como a tia disse, isso só acontece porque o espírito é comprometido. Não é que o espírito é louco, mas o espírito tem comprometimento, então afeta essa área. Mas é uma postura da vontade de Deus, porque se fosse para o cérebro, a coisa ia ser pior, ia ter característica de loucura. Não? Sim. 58. Depois da última resposta do senhor Vinhal, o médium que servia de intérprete a Charles Dupont escreveu espontaneamente: reconhecem-se esses espíritos, os dos loucos, por sua chegada entre nós, pois giram em todos os sentidos, sem terem uma ideia firme, nem de Deus, nem das preces. Necessitam de tempo para se firmarem. Assinado Calvieri. Como ninguém tivesse pensado em chamar esse espírito, o senhor Beliol pergunta se não seria o do Dr. Calvieri, de Marsella, de quem outrora foi aluno. Resposta: sim, sou eu, morto há 1 ano e meio. Observação. O senhor Beliol reconhece a assinatura como a do Dr. Calvieri. Mais tarde, pôde-se compará-la com uma assinatura original
e constatar a perfeita semelhança da escrita e da rubrica. E só para entender que como o Dr. Calvieri, que ele diz, né? O espírito é endividado. Aí ele vem e a máquina que ele vai usar, ela vem com dano, né? E ele fica tanto tempo na loucura que quando ele desencarna, ele gira em todos os sentidos sem ter uma ideia firme, nem de Deus, nem das preces. Necessito de tempo para se firmar, porque como é um espírito endividado, ele não é um espírito superior. Um espírito superior, por exemplo, se vier cego, aleijado, com qualquer defeito, quando ele sai da matéria, o espírito está são, né? Está inteiro, vamos dizer assim. Equilibrado, completo. Ele não é cego, porque espírito não tem órgão físico. Mas um espírito inferior, ele precisa de um tempo para ele se desprender das impressões da matéria. A mesma coisa uma pessoa que passou uma vida vamos dizer, na loucura, né? Entre aspas, quando ele desencarna, ele diz, eles giram em todos os sentidos. Necessito de tempo para se firmar, ou seja, para tirar essa impressão da máquina defeituosa. É até bom a gente recordar, gente, quando o espírito se liga ao óvulo, ao zigoto, e que começa aquelas divisões celulares, primeiro ovo, 2, 4, 8, 16, e vai multiplicando, 32, o espírito, ele vai impregnando o que cada célula tem que fazer. Lembra que o espírito é o senhor do corpo. É também um habitante, é também um inquilino, mas é o irmão mais velho. Exatamente. Exatamente. Então, o espírito, ele acopla nesse novo corpinho, nessa nova célula que vai ali se formando, e o seu corpo biológico, o seu corpo organizador biológico, nós vamos chamar de perispírito, que é esse modelo, é esse organizador. Ele vai atuando sobre cada célula e dizendo, então nisso vai a predisposição para a esquizofrenia, que poderá desenvolver ou não. Aí vai depender da conduta desse espírito. É por isso que nós falamos, gente, que nós temos o livre-arbítrio. Então, olha só. Essa predisposição que vai aparecer, que está lá, foi que esse espírito se adoeceu. Ele teve atitudes que o levaram à loucura. Meus irmãos, tem muitos de nós aqui encarnados que estamos enlouquecidos. Ou você acha que uma pessoa que pensa em dinheiro 24 horas já não está enlouquecida? Você acha que uma pessoa que é capaz de adulterar data de validade de alimento não é uma pessoa enlouquecida? Você acha que uma pessoa que pensa em sexo 24 horas não é uma pessoa enlouquecida? Você acha que uma pessoa que é capaz de gastar milhões com uma bolsa e não é capaz de ajudar uma família carente não é uma pessoa enlouquecida? Então a gente vai vendo que nós vamos adoecendo a nossa psique. Não é uma coisa que foi em um momento. Aquilo foi somando. E a gente vai adoecendo até surtar de vez. Então, às vezes, a gente não surta numa encarnação, mas eu, espírito, estou adoecido. Logo, o meu perispírito reflete isso. E ele vai produzir um novo organismo com toda essa predisposição. É por isso, meus irmãos, quando chega um filho, uma filha nas tuas mãos, tu não sabe de onde ele veio. Tu não sabe a história que ele carrega. Então, educa no Evangelho. Educa no bem. Ensina essa criatura a fazer o bem. Porque todo o bem que essa criatura fizer, poderá mudar toda a história dela. Entendeu? Educa para aguentar as dores, que sabendo que a vida não é só aqui,
você faz essa ligação com o vertical mais rápido, né? E assim finalizamos o estudo de hoje, pedindo a nosso Senhor Jesus que nos oriente para não nos enlouquecermos. E agradecemos a espiritualidade amiga pela inspiração e a Deus Nosso Senhor por essa oportunidade. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.